Oi, gente, tudo bem? Eu vou passar uma mensagem para vocês e eu tô sentindo bastante angústia e enquanto eu não passar essa mensagem, isso não vai passar, sentindo muita tristeza e até um pouco de sonolência, sabe? É sobre a mulher. É sobre nós, mulheres. Hoje é 13 de março de 2026, uma sexta-feira à tarde aqui. E eu preciso falar sobre isso, principalmente porque eu sou mulher. Porque eu tenho uma filha. Então, eu tenho uma posição que não é Karen lá. Eu vou explicar para vocês. Bem, eu acho que a minha visão, um pouco diferente, vem da minha neurodivergência. Eu sou autista, sou superdotada, tenho 45 anos, sou escritora, tenho 8 obras publicadas, sou cristã. E de um tempo pra cá, Deus tem falado mais comigo. Deus falava comigo quando eu era criança. Mas ele falava ele não falava comigo como ele fala com as outras pessoas através de um processo normal, entendeu? Ele me buscava, então era eu que buscava ele, entende? Então eu nunca falei para os meus pais que Deus falava comigo, eles nunca souberam, entende? Enquanto eu permaneci virgem, era mais próximo a minha intimidade com Deus, entendeu? Ele me buscava, eu sentia a presença dele, ele falava comigo. Quando eu comecei a namorar, é como se ele, tivesse ido lá pra longe. E aí, como ele me mostrou aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Cântico dos Cânticos. A noiva. Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Eu já fiz um vídeo assim, com véu, falando sobre isso, sobre essa espera. Mas tem coisas aqui que eu vou falar e que eu vou acrescentar que são muito importantes, que é sobre a mulher. Que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. É uma poesia lindíssima. Sempre ele está buscando ela e ele faria qualquer coisa por ela, né? Então, assim, é uma linda poesia atribuída a Salomão. Aí aqui, em Provérbios 31, nós temos conselhos para um rei e nós temos a partir do 31:10, conselhos para encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Enfim, tem várias coisas sobre essa mulher ideal. Olha aqui, nós temos no Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada?
Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Aqui, ó. Os perigos do adultério. Provérbios 6, 24. Elas, a partir do 23, desculpa. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Nossa, isso eu tenho que ler de novo. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Eu vou comentar depois. Aqui nós temos no Provérbio 5, conselhos contra o adultério. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite, porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos, a estrada em que ela anda é o caminho da morte. No 8, afaste-se desse tipo de mulher, não chegue nem perto da sua casa. Senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Tem um aqui que eu acho bem bacana, que é Provérbios 14:1. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Até aqui, veja bem, tudo nos leva a crer que a mulher é que faz o casamento, a mulher é que faz o lar, a mulher é que produz o caráter no homem. E não é. Não é. Então, sempre a exigência em relação ao caráter dela, ela tem que ser uma ótima esposa, tem várias cobranças a respeito dela. Então, a mulher é aquela que sempre vai tentar ser a líder do lar, a sacerdote do lar, né? Mas quando Deus cria homem e mulher, ele cria primeiro o homem e depois a mulher para complementar esse homem. O problema é que os diversos conselhos que tem a respeito tanto da esposa ideal quanto do homem fugir dessa que é imoral, leva a crer que a mulher constrói o caráter do homem e não é. Ele é que constrói o caráter da mulher. Estou aqui para dizer para vocês, a mulher, ela é reflexo desse Adão. A mulher é reflexo desse Salomão. E nós sabemos que Salomão era o homem que se considerou o homem mais sábio do mundo, mas teve mais de 1000 mulheres. Teve harém. Ali, quando ele faz o Cântico dos Cânticos, é muito bonito, sabe? É muito bonito, mas ele canta essa canção mais de 1000 vezes. Então, qual o problema com ele? O problema não é a mulher, o problema é ele, entendeu? Quando Deus faz a mulher, ele faz depois do homem. E essa mulher, ela vem para complementar o principal, né? Então, por que tem tantas exigências sobre a esposa ideal e não sobre o marido ideal? Alguma coisa é de estranho, porque a mulher, ela só pode complementar aquilo que é principal.
E todo o foco está na mulher, de como está se comportando essa mulher. Não, o foco é no homem. A mulher, ela é só um reflexo do homem. Eu estou procurando aqui uma passagem que Salomão fala: entre 1000 homens achei um digno. Que eu acho que ele estava falando de algum amigo dele. E entre todas as mulheres, não achei nenhuma digna. Olha, achei outra passagem aqui que eu quero ler para vocês. Está em Eclesiastes 7:26. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Então, é sempre como a mulher é a serpente, a mulher é a vil, a mulher é a tentação, a beleza dela. Ela que é destruidora nunca é o homem, entendeu? O homem, ele é sempre o coitado. Só que ao longo de toda a história, quem é que apanha? A mulher. Quem é que é traficada? A mulher. Quem é obrigada a se casar com seu estuprador? A mulher. Quem é que é obrigada a aguentar infidelidade sem poder, dizer nada? A mulher. E aqui diz em Eclesiastes 8:4, o rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. O que é isso? É uma ameaça? Enquanto você obedecer às ordens, aqui o rei está dizendo, enquanto você obedecer às minhas ordens, nada vai acontecer de mal para você. Mas ouse me desobedecer. Então, assim a mulher era tratada, né? A pessoa que tem sabedoria age, sabe como e quando agir. Ou seja, sabe obedecer cegamente ao rei. Vou ler para vocês Levítico 12. Purificação da mulher depois do parto. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias. Como acontece durante a menstruação. Então, eles acreditavam que a menstruação deixava o quê? A mulher impura. Assim como muitas pessoas veem, até hoje, não importa se elas acreditam ou não em Deus, elas continuam acreditando que a menstruação é suja, é impura. Eu vou ler, inclusive, antes de eu continuar isso aqui, que é tenebroso. Ezequiel 36 é uma das minhas promessas desse ano, estou compartilhando com vocês, mas isso não significa que eu, dentro de Ezequiel 36, concordo com algo que está escrito aqui, não concordo. A menstruação não é impura. A mulher que não passa, não tem uma menstruação correta e saudável, ela se torna estéril. Então, assim, a menstruação faz parte de um processo de reconstrução do corpo. Então, tem uma camada de sangue que alimenta o embrião, né, que vai alimentar ali a concepção, enfim, que vai alimentar essa vida,
e que quando passa o tempo e ela não foi usada, como qualquer outro alimento, ele é descartado e aí ele é refeito, entendeu? Então a menstruação não torna a mulher impura, não tem mulher impura, não tem diferença entre mulher para casar, mulher que não é para casar. Todas as mulheres, Deus tem foco nelas e a mulher sempre é o reflexo do homem, não de um homem específico, mas o homem como representante de Adão, entendeu? Aqui vou ler para vocês, ó. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. O que torna uma pessoa impura é o quê? É o comportamento, corretíssimo. Mas a menstruação é um processo natural. E aqui, peraí, vou ler para vocês. Ai, Senhor, será que eu desmarquei? Tá em Levítico. Isso tudo aqui é para dizer que a mulher não é impura, que não existe mulher impura. O que torna a mulher impura é o comportamento, e a mulher ao longo da história ela tem sido vista como aquela que precisa ser cobrada, que ela desvia os homens. Ela ou ela é santa ou ela é prostituta, não. Ela não é santa e nem prostituta. Ela é como os homens, entendeu? Só que mais, ela é reflexo do comportamento do homem que é o líder, entendeu? Então, ao longo da história, por que deu ruim? Porque as cobranças vieram sobre a mulher. As cobranças têm que ser sobre os homens. Então, se você tem um filho, um homem e uma mulher, você tem que cobrar mais de quem? Do homem. Do homem. Entendeu? E a mulher tem sofrido muito, e a partir de agora vai começar uma nova perseguição, porque primeiro os homens perseguiram as mulheres de calças, agora os homens vão perseguir as mulheres de saias para tirar os nossos lugares. E o que eu vejo, o que eu acredito futuramente, de um modo profético que Deus tem me mostrado nos últimos anos, é um holocausto. Um novo holocausto. Em vez de judeus, agora nós teremos mulheres. Mulheres naturais. Como eles chamam cis, né? Mulheres naturais. Então, acredito que haverá um novo holocausto. Mas agora com mulheres. Eu vou ler para vocês Levítico 12. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir à tenda sagrada. Está proibida de ir à igreja. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Se ela der à luz um menino, ela fica impura 7. Se ela der à luz um menino, são 7 dias impura. Se for uma menina, ela fica o dobro impura, como se a gestação de uma menina tornasse ela mais impura. Isso aqui não é para dizer que eu sou contra Deus ou contra a Bíblia, não. Para vocês verem como a mulher foi injustiçada durante toda a história, e isso aqui continua. Injustiçada perante as pessoas que creram em Deus, injustiçada perante aquelas que não creem. Porque no final elas acreditam na mesma coisa, que realmente a mulher é impura, que a mulher é culpada, que ela é culpada de tudo e que ela deve ser punida. Entendeu? Não importa se creem ou não creem, no fundo eles acreditam na mesma coisa. Que tudo que é natural, a menstruação traz impureza, a gestação traz impureza, o parto traz impureza. Mas as máquinas não.
Aí é que tá. As máquinas não trazem pureza. Ó, outra palavra que Deus deu foi Salmos 45. A princesa está no palácio, como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro, vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra. Ela é levada até o rei. Com prazer e alegria elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o senhor terá muitos filhos. E eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada e todos o elogiarão para sempre. Aqui é uma continuação, né? Quando a gente tem uma visão, a gente costuma ter sempre aquela mesma visão, não é? Nós temos, por exemplo, as fontes, né? Quando alguém faz um estudo, as pessoas sempre usam as mesmas fontes. Então, é como se isso virasse um redemoinho, isso sugasse as pessoas. Então, é como se você estivesse em um looping, entendeu? Então, as coisas, elas sempre se repetem, como diz aqui, ó, um rei que vem, o seu filho é rei, o outro filho é rei, e aí você tem uma filha que ela é tratada de um jeito, desse jeito que eu falei, né? E a sua neta também, bisneta. Então a mulher, ela é sempre tratada assim, como que ela que traz a impureza para o homem, ela que é culpada. Eles acreditando em Deus ou não, todos pensam assim. Eu cheguei a uma frase que a mulher ajuda a destruir a mulher ataca a mulher, entendeu? Então, as mulheres, elas criam seus filhos e elas fazem com que eles continuem, entendeu? Esse legado. Colocando a mulher como se ela formasse o caráter do homem, e nós sabemos que não é verdade. Eu estou aqui dizer para vocês que a mulher, ela é reflexo do comportamento de Adão, do comportamento desse homem. Ela vem complementar aquilo que ele precisa, entendeu? Se ele precisa de uma prostituta, é uma prostituta que vai surgir para ele. Se ele precisa de uma esposa, é uma esposa que vai surgir para ele. Conforme a maneira como o homem trata essa mulher, ou ela se torna uma prostituta, ou ela se torna uma esposa. É isso que eu estou dizendo. Por isso Jesus fala, em algum momento, quando tem uma prostituta ali que precisa do amor dele, ele diz: por que vocês estão julgando essa mulher? É mais fácil que ela seja salva do que você, sacerdote, que se considera puro. Por que ele diz isso? Eu digo para vocês, porque ela é reflexo daquilo que a sociedade precisa, entendeu? Ela vem complementar o que esse Adão precisa. Ela é fruto, ela é produto daquilo que esse homem diz precisar. Então, se ele precisa de uma prostituta é formada. Se ele precisa de uma esposa é formada, entendeu? Mas ele sempre se coloca como puro, entendeu? Ele é que é atraído pelas mulheres imorais, é ele que sofre, não. É ele que produz a mulher imoral. É o homem que tem a brilhante ideia do quê? Do harém. Então, a prostituta, quem é ela? Ela é fruto da mente dele, da necessidade dele. Você entende? Então, assim, Deus me deu outra passagem aqui, Jó 39:1.
Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Bom, nós não somos mais como jumentos selvagens, né? Então, eu acredito que a sociedade é um cativeiro, né? Aquele filme Matrix fala sobre isso. Então, a sociedade é uma matriz, não é bem uma matriz, para mim eu prefiro esse nome, cativeiro. E dentro do cativeiro tem os cativeirinhos, entendeu? Então, quando Deus formou o jardim do Éden, tudo era perfeito, não havia sofrimento, não havia mulher sozinha, não havia abandono, rejeição, não havia mulher imoral, não havia, entendeu? A imoralidade depois é uma grande ideia da própria serpente que trouxe o pecado original. E o pecado original não é o sexo, porque Deus disse: multiplicai-vos. E desde que a serpente entrou, tudo no jardim do Éden era natural. Tudo. A menstruação, a gestação, tudo ali era natural. Não havia nada feito pelo homem. Não havia roupas, nada. Era tudo ao natural, tudo livre. Como isso aqui, ó. Quem fez os cabritos selvagens? Eles ficam correndo por aí, eles se agacham, a mulher agachava também. E tinha ali de cócoras os seus filhos sem dor, né? Ó, quem deu liberdade aos jumentos selvagens? Nós éramos selvagens também. Então, quando vem essa serpente alada, hoje eu queria falar só sobre o inferno, para que vocês entendessem o que é o inferno. Mas não, eu vou falar sobre a mulher. Aliás, eu tô com esse véu aqui, esse lenço, mas é porque eu gosto de usar o lenço. Uma coisa é você querer usar, outra coisa é você ser obrigada e ter que usar algo sob pena de morte. É muito diferente, né? Então, nesse jardim tudo era natural, menstruação natural, gestação natural, não havia infidelidade, não havia promiscuidade, nada disso. E o homem, ele era cobrado por Deus de ser esse líder. E a mulher era reflexo dele, né? Ela era complemento dele. E quando chega a serpente, ela cria a sociedade com tudo o que há. Ela cria o cativeiro com todos os problemas em que há nele, mas que foram feitos junto com os dois, junto com Adão e Eva, não mais com Deus. Então, essa é a minha teoria, de que no Jardim do Éden era com Deus. A partir do pecado, há uma expulsão e aí quem os acompanha não é mais Deus, é a serpente. E essa serpente não é o diabo, é a esposa dele. Aí eu vou ler para vocês a palavra que eu queria saber se Deus queria mesmo que eu falasse sobre isso. Porque eu sempre vejo monstros. Já tem muitos anos pra cá. Apocalipse 13. Os dois monstros.
Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? De uns anos para cá, eu comecei a ver que o diabo não está sozinho. Ele está acompanhado de um ser que também é um anjo caído, chamado de vampira. Então, a vampira, ela teria criado, por exemplo, sacrifícios, todos os sacrifícios. Inclusive eu separei para vocês, está lá em Levíticos, os diversos sacrifícios para perdão de pecados. E quando surge João Batista, ele diz: arrependei-vos. Quando Jesus ele vai na frente do templo e ele destrói com tudo aquilo que está sendo vendido para pagar, para ofertas pelo pecado, ele está dizendo o seguinte: não há perdão de pecados pelo sacrifício. Pelo contrário, esses sacrifícios eram dados para o diabo. Na verdade, esses sacrifícios são dados para a vampira. O que é vampiro? Aquele que gosta de sangue, que come vidas, que suga vidas, né? Então, essa ideia não surgiu à toa, surgiu desse anjo caído chamado vampira, que é um dos dois monstros ali. Entendeu? Então ele teria levado essa vampira, que ela se fantasia de mulher, ela não é uma mulher, tá? Os anjos, eles não têm sexo, então ela se transveste de mulher, tá? E ela gosta do quê? De sangue. Até pensei que esses últimos filmes que foram feitos de que os vampiros são tão bonzinhos, que lindo, que romântico. Não é romântico. Os vampiros não são bons, entendeu? E aqui, ó, Levítico 5:15. Se alguém, sem querer, cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. Não, isso não paga pecado. Então, Deus falou comigo que a crueldade, ela produz maldição, né? Então, Deus estava falando comigo que, por exemplo, por que Jesus fala que se alguém bater em você, dê a outra face? Para você não produzir maldição, porque se você produzir sofrimento no seu irmão, aí você adquiriu uma maldição, entendeu? E quando nós vivíamos no Jardim do Éden, não havia o quê? Violência. Não havia cadeia alimentar. Uma das coisas que eu mais queria saber, antes de ser, eu não disse para vocês, eu sou vegana também, né? Tem 1 ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, eu queria saber da onde que veio a cadeia alimentar, que é uma coisa muito estranha. Você fica sabendo que é uma violência que alimenta a outra. Então, assim, é um ciclo de violência e eu não acreditava, eu não acredito que isso provém de Deus, que a cadeia alimentar provém de Deus. E não existia, quer ver? Aqui em Levítico, vocês podem ver, aí tem várias ofertas, todas de derramamento de sangue, sacrifícios. Então, essa vampira, ela teria criado
ela teria dado essa ideia, entendeu? Para a humanidade nas diversas religiões que fazem ofertas de crianças também. E não à toa que Abraão ofereceu o próprio filho. Não ia oferecer para Deus, ia oferecer para a vampira. Mas o anjo interviu, né? Quando eles pecam, uma violência cometida, que pode ser derramamento de sangue de um dos animais, porque ali, olha só, o que é a ordem do Jardim do Éden? Que tudo só se alimentem de plantas. Está lá em Gênesis 1, 29, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas. Ó, no 30, para todos os animais, aves e animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras. Imagina, o leão comia capim. Veja isso, o leão comia capim. Não comia gente, não comia uma vaca, não comia um veado. Não. Nem uma zebra comia capim. O leão era vegano. Meu Deus, aleluia. Agora Deus está me mostrando Daniel na cova dos leões. O que Deus fez ali? Sabe qual foi o milagre? De retroceder a boca do leão, a língua do leão, que foi isso que Deus fez comigo. Quando eu virei vegetariana, um certo dia meu pai tinha feito vagem com carne. A hora que eu botei aquilo na boca, o meu estômago saltou para frente. E eu senti gosto de sangue. Meu Deus, tem sangue na minha boca, sério, mas tem sangue nessa comida? Como se eu nunca tivesse comido carne na vida. E eu vou dizer para vocês, o sangue, ele é a própria vida. O feto é alimentado com sangue. Aí eu vou ler a passagem que Deus me deu em Apocalipse para falar quem é a vampira e o que ela odeia e o que ela quer. A mulher e o dragão. Apocalipse 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão. Vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas. Eu disse para vocês que as estrelas são pessoas superdotadas que vêm com dons, com capacidades, um exército de Deus. Mas que o inimigo, o diabo, aí sim o diabo, porque o diabo é em dois, é um casal estéril. É como se fossem dois homens, mas são anjos, eles não têm sexo. Então ele se transveste de homem, ele é transvestido de homem e ela é transvestida de mulher. E se vocês esperam que o Apocalipse, eu acredito, não é uma pessoa só. Para mim é um casal de não homem e mulher, de dois homens, entendeu? E então o diabo, ele usa uma maleta preta e ele compra, ele dá poder, ele dá dinheiro, ele dá lugar, ele dá o que a pessoa quiser, entendeu? E ele dá proteção também para eles. E a vampira, ela que dá as ideias e ela consegue melhor se transvestir de uma mulher doce, de sedutora, ela seduz os homens, entendeu? E ela, por isso eu acredito nesse holocausto de mulheres, ela começa a perseguir as mulheres, porque ela quer ficar no lugar das mulheres. É um anjo caído, transvestido de mulher. Entendeu? E olha aqui, então aparece, ó, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra.
Essas estrelas são as estrelas que são compradas a agirem contra o natural, contra a natureza, contra as outras espécies para roubarem, matarem, destruírem, perseguirem a mulher e seus filhos. Por isso Jesus disse: não chorem por mim, chorem, mulher, por você e pelos seus filhos. Então a mulher deu à luz um filho, aquela mulher, lembra que estava grávida? Deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro, mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus. Olha, a criança dela, dessa mulher gestante, vai ser levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Deus protegeu essa mulher. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel, os seus anjos, lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então vi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei. Eu tenho um livro que chama 5 Estrelas. Eu tô chocada aqui porque eu não li direito isso aqui. Eu não preparo as coisas. E eu escrevi as 5 estrelas e eu não sabia que eu estava falando sobre a superdotação, porque eu faço tudo por intuição. Tudo é sempre por intuição. Os meus livros, aqui as mensagens que eu dou para vocês é intuitivo. E eu falei sobre a superdotação muitos anos antes de saber que eu sou superdotada, e eu comecei a me dar o nome de estrela. Então tem o autismo, que Deus me disse ano passado: Melissa, o autismo é um furo no tempo, e agora ele me disse: o autismo é a falha no sistema. O autismo é a falha do sistema dessa serpente, entendeu? Por isso eles não falam, eles são um freio, o freio da maldade. E a maldade é o conhecimento, é a fala que veio para roubar, matar e destruir. E meu Deus. Então, o autismo ele vem desse jardim. É um lado extremamente puro. É a lembrança de alguém que não tinha pecado, que não falava, que não manipulava, que não cuidava das outras espécies, que era selvagem, que não cometia violência, sabe? Extremamente ingênuo. E quem é a estrela? É a superdotação. No caso, eu tenho autismo e superdotação. E Deus me disse: superdotação vem de uma estrela. Só que existem 2 tipos de estrelas. Existem as estrelas que estão com Deus, existem as estrelas que estão com o diabo. E a estrela que está com o diabo é comedora de crianças. É ela que deu a ideia para Adão e Eva começarem a comer carne. Porque Deus me falou: minha filha, gosto do sangue, as pessoas não conseguem controlar. Elas estão comendo uma vaca, elas estão comendo um porco, daqui a pouco elas já estão comendo pessoas. Entendeu? É isso que fala aqui, ó. Depois que nasceu a criança, o dragão vermelho parou na frente da mulher grávida para comer quem? Aqui, ó. Leia. 82. A criança. Para comer a criança. E é ele que derruba as estrelas. Quem são as estrelas? Pessoas super inteligentes. Então, vocês estão preocupados com os deficientes? Ah, nossos filhos estão ficando deficientes, autistas, isso, aquilo. Eles não são um problema. O problema são essas estrelas. E eu tô dizendo que eu me envergonho por elas, porque eu faço parte delas também. Mas é claro que de um modo diferente.
porque eu não fiz negócios com a maleta, com o negociador. E como é que você trai Deus? Não é através da boca. É quando você é contra o natural. Quando você é contra, quando você passa a ver a menstruação, quando você passa a ver a mulher, quando você passa a ver tudo que é natural como errado e a máquina, entendeu? E quando você quer comer essa criança, quando você age pelo aborto, você age pelo fim da menstruação, pelo fim da família, em culpar excessivamente a mulher. É assim que age. Aliás, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que outro dia eu vi um lençol branco descendo, igualzinho o Pedro viu, só que o lençol estava vazio. Eu falei, Deus, eu sou vegana, eu luto através dos meus livros. Eu não faço ação como muitas pessoas, até porque eu não tenho condições financeiras, enfim, mas eu luto da maneira que eu posso. E quando eu vi o lençol, eu vou dizer para você, os animais vão ser liberados. Os animais, não sei como, mas eles vão ser liberados. Pedro, ele estava enganado. Deus não estava provando que eles comessem. Tudo que foi falado no Jardim do Éden é real. Abel não podia criar animais, não podia matar. Os animais todos foram feitos para serem livres. Eles têm família, eles têm dor, eles têm a pele muito mais sensível do que as nossas crianças. Eles são muito puros, entendeu? E não impuros. Daí eu quero ler para vocês número 5, a partir do 12. Como saber se a esposa é fiel ou não? O Senhor Deus disse a Moisés, fale com os israelitas e diga o seguinte, pode acontecer que uma mulher se desvie, seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem. Tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas, mas ela tem testemunhas. Aqui, ó, vocês vão ver, ó o que ele faz, ó, que diz que ele está desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará sua mulher ao sacerdote. E levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas, olha a passarinhada, o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão um jarro de água amarga, que é água salgada, que diz a tradição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento, dito por ele, se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. O que acontece? Leia aí. Procure aí, inteligência artificial no Google, pergunte para um médico, alguém da saúde, quando uma mulher toma água salgada. Ela vomita, ela passa mal. O nível de sal é muito alto, qualquer mulher passa mal. Então isso aqui era para condenação. Aqui diz, esse homem não tem testemunha, mas ela era testemunha da infidelidade dele. Porque quando ela casou com ele, ele já tinha a primeira esposa, ou ela era a primeira esposa e ele tinha publicamente outras mulheres, prostitutas, concubinas, ela tinha prova contra ele. E por que ela não podia ter ciúmes dele? Por que ela não podia abrir a boca e dizer nada? Porque é o que diz muitas vezes, né? Então, gente, eu queria falar sobre tudo isso, né? Sobre o sangue,
quer incontrolado, tanto o sangue da violência, uma pessoa que ali no jardim começa a matar, então assim, a matança das outras espécies começa a ser tida como algo natural. O aborto começa a ser tido como algo natural. A violência contra a mulher também começa a ser tido como algo natural. A infidelidade, né? Esse julgo desigual de olhar sempre muita exigência sobre a mulher, nenhuma sobre o homem. Mulher separada em duas categorias: mulher para casar, mulher para ser prostituta. Isso vem da tradição do harém. Isso é culpa daquilo que foi nos ensinado justamente por Salomão, por mulheres importantes ali que falaram sobre isso. Mas não é a noção de Deus, entendeu? A nossa visão sobre as outras espécies e sobre a mulher, que são os mais fracos, não é a visão de Deus. Nós não somos impuras e as outras espécies tampouco são impuras também, entendeu? Então, Gênesis, 1º e 2º capítulo, ali está a presença do Senhor, ó, fortíssima. E é isso. Poxa, eu queria tanto falar mais para vocês sobre o que foi feito ali no Jardim do Éden, sobre a serpente. Eu acredito que quem derrubou as estrelas foi o diabo, né? Mas que é 1/3, tem 2/3 de estrelas que eles são enviados à Terra. E eu faço parte desses 2/3, entendeu? E é fácil identificar as estrelas que são do mal. Elas atacam a vida, elas atacam o natural, elas atacam as outras espécies, elas banalizam a vida, entendeu? Então, as estrelas que estão com Deus, elas são protetivas. Elas não estão buscando dinheiro, fama, poder, estão procurando proteger a vida e diminuir o sofrimento que Deus tem me falado. Então, o diabo teria derrubado essas estrelas e ele sai com a maleta comprando. E a serpente que apareceu no Jardim do Éden, a meu ver, não é o diabo. É a esposa do diabo, que é um anjo caído, transvestido de mulher, que teria sondado e estudado o Jardim do Éden e teria encontrado em Eva abertura. Então ele teria conversado, oferecido, como sempre, esse anjo caído transvestido de mulher ofereceu, se fez de amiga. Assim como hoje a mulher vai ser convidada a apoiar homens que fiquem no lugar dela, entendeu? Que façam, que estejam, não há problema nenhum. Então, assim, a sentença para a cobra era que a mulher ia pisar na cabeça da serpente. Mas, com todo esse histórico, que a serpente, essa vampira, está pisando na cabeça da mulher e dizendo para a mulher virar abortista, porque a serpente gosta de sangue. O que o dragão vermelho faz na frente da mulher que está gestante? Ela quer comer o feto. O que é a sistolia fetal? Comer o feto. Então, eu acho que a sistolia fetal e o aborto ele vai aumentar e esses fetos eles serão encaminhados. Ai, Senhor. Eu acho que eles vão comê-los. Eu acho que eles vão comê-los. Entendeu? Eu acho que eles não serão jogados fora. Eu acho que eles aproveitarão as partes e venderão para as pessoas que têm muito dinheiro. As partes vão ser usadas na ciência para oferecer cura de doenças gravíssimas, rejuvenescimento e principalmente cura
principalmente cura, e a própria alimentação. Então, esse dragão vermelho na frente da gestante é isso. Só que, para que esse futuro seja preservado, o que Deus precisa? Traga a criança para perto de mim. Não sei como. É como se ele tivesse que preservar a mulher. Entendeu? Eu acho que futuramente eles vão deslocar o feto da barriga para máquinas. Eu acho que, enfim, eu acho que a ciência vai tentar produzir fetos só para aproveitar órgãos deles, para cura, sabe, de pessoas extremamente doentes, para venda desses órgãos, entende? Então, sim, o conhecimento do bem e do mal é a ciência. Então, Deus, ele é a intuição, ele é a verdade, ele é o amor, tudo através do sentimento. E nós temos na nossa cabeça subconsciente e o consciente. O consciente seria esse vestir-me. O subconsciente, ele é a verdade. Então, quando nós temos ali o Adão e Eva, e eles pecam, outra visão que eu tive eles não tinham consciência, não tinham o consciente. Então, o que é a expansão da consciência? A expansão da consciência é a expansão do conhecimento, a expansão da ciência, a expansão das partes substitutas. O que é substituto? Tudo aquilo que é rebeldia contra Deus. Então, você tem o natural e você diz, eu não aceito natural, então você vem com algo que substitui. Se tem um sexo natural, você fala, eu não quero sexo natural, você vem com algo que substitui. Se tem uma gestação natural, você fala, eu não quero abortar, então você substitui pelo aborto. Substitui a gestação natural por máquinas. Tudo substituição, excesso de remédios, entendeu? Você tem ali o animal que passa, a fêmea que passa a primeira infância com a criança, com o filhote. Substitui, põe na creche, outra pessoa vai cuidar. Tudo substituição. Tudo que é substituição é rebeldia contra Deus, que nunca parou. É uma bola que foi chutada e ela vai para o precipício. E eu acredito que essa vampira que gosta de sangue, ela está influenciando as mulheres a serem abortistas e que os instintos não podem ser desligados. Quando a mãe coloca a criança na creche, ela está desligando o instinto materno. Porque a leoa não passa a primeira infância com o leãozinho, a leoazinha à toa. É para ligar instintos. Os instintos, eles são ligados de mãe para filho. Entendeu? Assim eles são ligados, através da convivência. Então nós tínhamos só o subconsciente, quando nós pecamos, nós usamos o véu. Nós criamos o que? O consciente. Quem é o consciente? É aquele que mente, é aquele que esconde. Então, esse vestir-se nós colocamos algo por cima do nosso cérebro, que é a parte seria como se fosse uma parte de cima mentirosa. Então, nós temos a verdade embaixo e a mentira por cima. Entendeu? E o autismo, nós éramos autistas. O autista, ele não tem dois lados, aqui e aqui. Ele não tem duas caras, ele é só uma coisa. O neurotípico, não. Então, o neurotípico seria esse excesso de consciência e pouco acesso ao subconsciente. E nós temos hoje que as pessoas estão procurando eliminar o subconsciente para que vigore só o consciente. Que seria só o consciente? Seria mais rebeldia contra Deus, mais rebeldia contra o natural. Então, para mim, por exemplo, Caim e Abel ali. Quando Abel começa a criar os animais, é por instrução da mãe de Eva, de Adão e da serpente, que diz para ele que os animais não poderiam ser livres, ele tinha que aproveitar aqueles animais. E quando ele começa a oferecer e aquele Deus gosta, não é o nosso Deus, é a vampira. Por isso que Caim é condenado.
E para mim, pode ser que Caim tivesse uma luta corporal com Abel, mas se ele matou Abel, com certeza foi por legítima defesa, porque ele não matava, quem matava era Abel, estava acostumado a matar. Então ele criava, ele parecia que gostava daquele animal, depois ele, ó, entendeu? E aí o Caim ele é marcado como aquele que está sempre fugindo. Quem que sempre foge? A presa. Eu quero vir outro dia falar para vocês que eu acredito que é uma ordem de superioridade espiritual entre as espécies. E no caso, o predador seria menos evoluído que as presas. As espécies mais mansas, como disse Jesus, os mansos herdarão a terra, seriam mais evoluídos. Inclusive as plantas seriam as mais evoluídas e não ao contrário, como diz o Espiritismo, que as plantas são mais... não são mais simples. Elas são mais evoluídas do que nós. Muito mais. E então o diabo fez cair as estrelas, ele negocia e a serpente traz as ideias através do conhecimento, através da ciência, sempre atacando o que é a vida. Ela está, o dragão vermelho, de frente para a barriga de uma mulher, dizendo: eu vou comer essa criança. E Deus está dizendo: não, essa criança vai vir para perto de mim, eu vou protegê-la, vou proteger a criança e a mãe, a mulher. Então acredito que haverá sim um holocausto contra a mulher natural e contra os seus filhos, mas Deus vai proteger, vai nos proteger. Acredito que haverá 2 homens, um homem e o outro transvestido de mulher, e haverá essa perseguição, mas Deus vai proteger. E sim, o sangue ele precisa ser controlado. Nós precisamos parar de comer carne, entendeu? Porque as pessoas não conseguem controlar. E para mim essa é uma das coisas que pegou Eva, o sangue na boca, entendeu? O paladar pega as pessoas. Então é muito sério isso, a questão do sangue, entendeu? Sangue não pode ser derramado e não pode ser ingerido. Tchau, Deus abençoe vocês.